Bom pessoal, meu nome é Marcelo Romão Correia, estou cursando o curso superior de licenciatura em computação no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, no Polo de Coromandel, e o meu professor é o Clayton Luiz Soares, e na disciplina Redes Computadores. Nesta videoaula nós estaremos recapitulando algumas um pequeno conteúdo daquilo que foi abordado desde o início deste módulo. Nós veremos nesta videoaula algumas definições a respeito de redes, tipos e as infraestruturas, alguns benefícios e também os componentes. Definição de rede de computadores. A rede de computador é um conjunto de dois ou mais dispositivos, também chamados de nós, que usam um conjunto de regras, que quer dizer protocolos, em comum para compartilhar recursos, trocas de mensagens, hardware entre si, através de uma determinada conexão, podendo ser por fio de cobre, fibra ótica, ondas de rádio e também via satélite. A conectividade dos computadores em rede pode ocorrer em diferentes escalas. A rede mais simples consiste em dois ou mais computadores conectados por um meio físico, tal como um par metálico ou um cabo coaxial. O meio físico que conecta dois computadores costuma ser chamado de enlace de comunicação, e os computadores são chamados de hospedeiros ou hosts. Um enlace de comunicação limitado a um par de nós é chamado de enlace ponto a ponto. Um enlace pode também envolver mais de dois nós. Neste caso, podemos chamá-lo de enlace multiponto. Um enlace multiponto, formando um barramento de múltiplo acesso, é um exemplo de enlace utilizado nas redes locais, como a rede local Ethernet. A primeira figura ilustra estas formas de conectividade em rede, a conectividade ponto a ponto e a multiponto. Logo abaixo, essa figura representa a rede chaveada. Nesta rede, se as redes de computadores fossem limitadas a situações onde todos os nós fossem diretamente conectados a um meio físico comum, o número de computadores que poderiam ser interligados seria também muito limitado. Na verdade, numa rede geograficamente distribuída como a internet, nem todos os computadores precisam estar diretamente conectados. Uma conectividade indireta pode ser obtida usando uma rede comutada. Nesta rede comutada, podemos diferenciar os nós da rede que estão na sua periferia. Como computadores terminais conectados ao núcleo da rede via enlaces ponto a ponto ou multiponto, daqueles que estão no núcleo da rede, formando por computadores ou roteadores, como mostra essa figura da rede chaveada. E essa figura mostra aí mais ou menos como é a rede de internet. A internet, a definição de rede de internet, que ela é um conjunto de redes mundial, e o nome tem uma origem inglesa, onde inter vem de internacional e net significa rede, ou seja, rede de computadores mundial. A internet, que pode ser escrita com a primeira letra maiúscula ou minúscula, é uma rede de computadores interligadas que possibilita o acesso a informações sobre e em qualquer lugar do mundo. A internet surgiu mesmo em 1993, onde deixou de ser utilizada apenas por governos e de natureza acadêmica e passou a estar presente nos diversos segmentos de empresas, residências e etc. As conexões para acessar a internet também evoluíram muito,
com o passar dos anos, tornando-a cada vez mais rápidas e práticas. A internet é composta por milhões de redes particulares, formada por residências, empresas, universidades, órgãos do governo, e tornou-se um fenômeno, pois é através dela que as pessoas têm a possibilidade de coletar informações sobre qualquer assunto do seu interesse em qualquer lugar do mundo. A internet permite o acesso a informações de todos os tipos e de muitas transferências de dados, além de uma grande variedade de recursos e serviços, como e-mails, serviços de comunicação instantânea, compartilhamento de arquivos, como músicas e fotos, redes sociais e uma infinidade de outros temas. Também a rede ela é dividida em vários tipos. Por exemplo, a rede local, que ela interliga computadores presentes dentro de um mesmo espaço físico. Isso pode acontecer dentro de uma empresa, de uma escola ou dentro de uma própria casa, sendo possível a troca de informações e recursos entre os dispositivos participantes. A rede metropolitana, por exemplo, é que uma empresa possui 2 escritórios em uma mesma cidade e deseja que os computadores permaneçam interligados. Para isso, existe a Metropolitan Area Network, ou rede metropolitana, que conecta diversas redes locais dentro de algumas dezenas de quilômetros. A rede de longa distância, ela vai um pouco além da rede metropolitana e consegue abranger uma área maior, como um país ou até mesmo um continente. Terceira aí é a quarta, a rede local sem fio. Para quem quer acabar com os cabos, essa rede pode ser uma opção. Esse tipo de rede conecta-se à internet e é bastante usado tanto em ambientes residenciais quanto em empresas e em lugares públicos. A rede metropolitana sem fio é a versão sem fio da rede local, da rede metropolitana, com um alcance de dezenas de quilômetros, sendo possível conectar redes de escritórios de uma mesma empresa ou de campos de universidades. A W1, que é a rede de longa distância sem fio, alcança diversas partes do mundo. Justamente por isso está mais sujeita a ruídos. A SAN é rede de área de armazenamento. Elas são utilizadas para fazer a comunicação de um servidor e outros computadores, ficando restritas somente a isso. E a PAN, que é a rede de área pessoal, são usadas para dispositivos que se comuniquem dentro de uma distância bastante limitada. Um exemplo disso são os Bluetooth e UWB. O modo de infraestrutura, quando hospedeiros estão associados com uma estação base em geral, diz-se que estão operando em modo de infraestrutura. Através da estação base, os hospedeiros têm acesso aos serviços tradicionais de redes. E a transferência handoff é quando um hospedeiro móvel se desloca para fora da faixa de alcance de uma estação base e entra na faixa de uma outra e muda seu ponto de conexão com a rede maior. O processo handoff é fruto de estudos e discussões. Os benefícios. As redes, elas possibilitam que várias pessoas compartilhem tanto dados como periféricos simultaneamente. Um exemplo disso é uma impressora em rede, por exemplo. Ela pode ficar em determinado local e várias pessoas usar ela via rede, ou pode ser também pelo Wi-Fi ou também pelos cabos de rede. Onde uma empresa ela pode ter uma impressora e uma só impressora e várias pessoas usarem a mesma impressora. E antes de existir as redes, as pessoas que queriam compartilhar informações
elas estavam limitadas, né, a contar informações uma para outras, né, via oral, escrevendo memorandos, recados, né, e colocando informações em disquete, ter que levar o disquete fisicamente para outro computador, depois copiar aqueles dados naquele outro computador e entre outros. E as redes hoje, ela pode reduzir a necessidade de comunicação escrita e tornar disponíveis praticamente todos os tipos de dados para todos os usuários que deles precisarem. E aqui também colocamos alguns componentes, né, da área da rede local. Tem as estações de trabalho, servidores, né, os protocolos, topologias, cabos, placas e cabos, dispositivos de conexões, padrões de transmissão. Bom, pessoal, nós ficarei por aqui. Essa é a nossa videoaula. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.